Você sabe o que significa ser uma pessoa íntegra? Você sabia que a integridade tem uma história? Que em cada época ela é vista de um certo modo? Isso é o que nós vamos tratar hoje na Casa das Virtudes. A primeira coisa a se dizer a respeito da integridade é que ela corresponde a uma ação que evidencia sempre a virtude moral. Ou seja, a pessoa faz alguma coisa que é apreciada por aqueles que estão à sua volta, considerado algo excelente. Isso, na verdade, tem uma história. Para vocês terem uma ideia, na antiguidade clássica, entre os mitos antigos, os mitos gregos, a ideia da integridade estava muito associada aos atos de heroísmo de um determinado herói. Só que quando o herói fazia um ato heróico, que era fruto da sua integridade interior, em geral, isso era determinado pelas divindades, que eram seres externos à pessoa. Teve gente que achou que isso não correspondia a uma boa ideia de integridade. A integridade deveria ser alguma busca interior do sujeito. Quando nós passamos a entender a integridade nesse outro ponto de vista, nós entramos em contato com a integridade sugerida pelos filósofos, ou seja, a ideia é que a pessoa mais íntegra é aquela que pensa de um modo correto, de modo adequado, e faz com que a sua ação corresponda àquilo que a pessoa pensa no seu íntimo. É uma integridade resolvida pela razão. Isso é muito importante. Via de regra, essa ideia de integridade era o contrário de uma ação determinada por impulso. Uma pessoa que age só pelo impulso, só atendendo aos seus desejos, não conseguia agir de maneira íntegra, como no caso seria o desejo. Uma outra ideia é que a pessoa íntegra é uma pessoa cheia de brio, que lembra um pouco a coragem dos antigos. A pessoa cheia de brio é uma pessoa que age de maneira intensa. Ela sabe que aquela ação corresponde ao que ela sente no íntimo, então a sua ação é muito mais completa. Ela é uma ação inteira, porque é uma correspondência entre o que ela sente no íntimo e o que ela faz na prática diária. Algumas coisas práticas são muito importantes quando se pensa em termos de integridade. Uma dessas coisas práticas se refere à qualidade da ação. A pessoa que age de modo íntegro é uma pessoa cuja ação é uma ação qualitativamente boa, é uma ação importante. O que é interessante dessa ação é que as pessoas percebem e começam a identificar aquela pessoa como uma pessoa reta, uma pessoa integrada, uma pessoa inteira no seu modo de agir. Além do mais, a pessoa que é íntegra, ela procura julgar a realidade de modo imparcial. Ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, ela julga a realidade como a realidade se apresenta diante da sua retina. Isso, na vida, é tremendamente importante, porque faz com que a pessoa seja mais precisa no modo de compreender a realidade cotidiana. A pessoa que age com integridade, ela não age só em favor de si mesma, mas pelo contrário, a integridade se transforma em virtude moral, porque a pessoa volta a sua ação na direção do outro. E ao voltar a sua ação na direção do outro, ela provoca uma circunstância tal que não só ela é beneficiada, mas esses outros também são muito beneficiados. Uma coisa que não se pode deixar de considerar é que a pessoa que age de modo íntegro é aquela pessoa que acaba sendo considerada pelos outros como uma pessoa inatacável. Ela se torna inatacável porque cada ação que ela faz há uma intenção justa. Há uma vontade de fazer o bem, há uma vontade de provocar algo que se beneficie a todos de um modo geral. Então, nesse caso, ser íntegro é tremendamente importante, é prática, sem dúvida, de virtude moral. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se nesse canal e até o nosso próximo encontro.